Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. A gente começa, como sempre, passando pelos destaques do cenário local, né? A gente teve uma semana onde o Ibovespa recuou aí 0,65%, fechou cotado a 125.124 pontos. Mês de abril sendo difícil para os mercados globais e também aqui no Brasil. A gente, aqui no Brasil, o Ibovespa recua aí já 2,33% no mês de abril, onde os principais destaques têm sido as preocupações com a inflação e juros nos Estados Unidos, né, o aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio e, mais recente, agora a mudança da meta fiscal no Brasil, né, onde o governo revisou o superávit projetado de 0,5% para 2025 para um déficit zero. Tá? Olhando as ações aqui no Brasil, a gente teve como destaque as ações da Petz, que registraram a maior alta semanal, subindo 31,2%, após notícias sobre a fusão com a Cobasi. Tá? Na ponta oposta, a CVC caiu 14,3% na semana e teve a maior baixa da Bolsa, né, estendendo aí no ano uma queda de 42% para as ações. Nossas carteiras recomendadas, apesar de passar um mês aí bastante difícil, né, elas seguem performando melhor do que os índices de referência, né? A gente destaca aí a carteira Small Caps, que ainda no ano sobe aí 6,68%, contra o índice de Small Caps, que recua 11,32% em 2024. Né? Com isso, a carteira está gerando um alfa até o momento de 18% frente ao índice. Tá? No cenário internacional, né, as taxas de juros das Treasuries continuaram a subir, refletindo então a reprecificação do mercado com relação ao corte de juros pelo Banco Central americano. A taxa de 10 anos subiu 10 basis points, chegando aos 4,62%, patamar aí bastante elevado. Com isso, né, a gente viu um movimento impactando os principais índices de ações americanos. O S&P 500 recuou 3,05% na semana, e o índice da Nasdaq caiu aí 5,36% na semana, onde o mercado está esperando aí agora a divulgação dos balanços do setor agora nas próximas semanas. Tá? O IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, também acabou apresentando queda na semana, recuou em 0,96%. A gente teve dos FIIs de papéis integrantes do IFIX um desempenho médio de menos 0,77%, e os FIIs de tijolo recuaram um pouco mais, aí caíram em média 1,35% na semana. Na parte de moedas, né, então o mesmo motivo que fez a bolsa cair, também acabou pressionando o dólar, né, principalmente aqui contra o real. A gente viu o dólar subindo 1,65% na semana passada, chegou a beirar ali os 5,30, né, acabou fechando sexta-feira cotado a R$ 5,20. O DXY também operou em alta na semana, acabou fechando com leve alta de 0,10%. Tá? E no mundo das criptos, a gente viu também mais uma semana de queda para o Bitcoin e para o Ethereum, né, também em meios à pressão da taxa de juros americana. O Bitcoin recuou aí 2,99% na semana e o Ethereum caiu um pouco mais de 3% na semana. Vou chamar agora o Diego para comentar um pouquinho da curva de juros para a gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Vamos lá, então. Em relação ao comparativo aí semanal, né, da semana passada, os juros futuros encerraram em alta por toda a extensão da curva novamente, né? Dessa vez, diferente da semana passada, com maior intensidade aí nos vencimentos mais curtos, né? A curva apresentou aí uma redução na inclinação e passou a precificar de forma mais contundente a Selic terminal de 2 dígitos para o final de 2024, né, em torno dos 10%, conforme foi falado na semana passada. Então agora está ficando mais evidente, a curva está mostrando mais ainda essa reprecificação. Os ativos locais aqui mantiveram essa correlação positiva com os treasuries, né? O Gustavo acabou até de comentar aí, só como referência, o T-Notes, né, que é aquele que tem vencimento mais curto, de 2 anos, americano, subiu de 4,88 na sexta da sexta anterior para 4,97 nessa sexta, então 9 pontos percentuais, né? E de 10 anos passou de 4,50 para 4,62, mais 12 pontos percentuais. Só uma referência, né? O T10 aí, esses 10 anos, em janeiro estava 3,90, né? Então a gente está falando agora 4,62, é uma diferença bem significativa, tanto que a curva estressou lá e a curva
como a gente vem falando aqui, a gente vem acompanhando bastante esse movimento também do mercado norte-americano, tá? Em relação aqui ao mercado secundário do crédito privado, né, os spreads das debêntures indexadas aí ao CDI, o crédito privado de maneira indexada ao CDI terminou bem estável, tá, em relação ao spread. Já para as debêntures isentas, né, as incentivadas, os spreads aí terminaram em leve queda, saiu da média de 48 basis points para 46, também bem estável, tá. Em relação aí o que esperar aí para essa semana, né, em relação ao noticiário, a agenda internacional vai ser divulgado aí as sondagens empresariais do PMI de abril em alguns países relevantes, como Japão, Estados Unidos, Reino Unido e zona do euro. E aí a notícia mais esperada a nível internacional é na sexta-feira, né? Vai ser divulgado aí o PCI, né? Que é o núcleo deflator das despesas do consumo pessoal, que é como se fosse o IPCA, né? Digamos assim, norte-americano, né? Relativo a março, que é o principal índice de inflação para o Fed, o evento mais aguardado, até porque a gente está nessa discussão há algumas semanas, né? De quando vão começar a cair as taxas dos Estados Unidos, e esse é o principal aí, indicador que o Fed leva em consideração, tá, para as falas, enfim, sabe que mexe bastante com o mercado isso. E aqui no Brasil, né, também sem muitas, a agenda econômica teoricamente não está muito forte, tirando a divulgação do IPCA 15, que vai acontecer agora também, então provavelmente na sexta-feira. Esse é um indicativo bem interessante, para a gente já ver como é que está aí a perspectiva de relação à inflação, né? Pelo que eu dei uma lida aí, a expectativa é que ela venha um pouquinho acima do consenso aí de mercado, tá? Então vamos aguardar essa notícia na sexta-feira também, que é bem relevante para o nosso mercado local.